palavra com você. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 11. O Geraldo falou aqui, quando estava testemunhando, ele falou assim: aqui diante de vocês está um pecador. Eu vou falar hoje sobre um pecador. Não é sobre você não, viu, Geraldo? Eu só estou falando porque quando você disse aqui, eu falei, é uma confirmação. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos ler até o verso 24. Eu vou ler na versão NVI. Se você tiver aí na sua Bíblia, vai estar aqui no telão também, para nós acompanharmos juntos. Se você for ler no seu celular, cuidado, desligue a internet, não fique na internet durante o culto, principalmente tentando ver resultado de jogo, da Copa do Mundo, coisas mais, tá bom? Desliga aí. Vamos voltar para cá. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Continue com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado e soberano Pai, louvado é o teu nome, engrandecido é o Senhor. Graças te damos por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Estamos com o nosso coração regozijante, estamos com o nosso coração cheio de alegria por tudo que nós já vimos, presenciamos, e como é real a tua presença neste lugar. Peço ao Senhor, a Deus, que através da tua palavra continue falando conosco, fale aos nossos corações, não apenas aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Que a tua palavra, Senhor Deus, nos traga muito mais do que ensino, que a tua palavra traga transformação. Que os ensinamentos contidos na tua palavra possam nos impulsionar para o centro da tua vontade. Nos ajude, Senhor Deus, a tomar decisões aqui nesta noite. É isso que eu peço, é isso que eu desejo. Esse é o desejo do meu coração. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fala para alguém aí, Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Durante 48 horas, durante este mês, nós estivemos aqui orando, fazendo uma oração ininterrupta, toda a igreja orando 48 horas. Como foi bom esse tempo, como foi maravilhoso estar em oração. Recentemente eu estive no Nordeste, mais precisamente estivemos em 3 estados, no Piauí, no Pernambuco e também estivemos no Maranhão. Fomos lá fazer a obra e conversando com um pastor muito amigo, ele me ensinou uma coisa, que me contou uma história, e eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você antes de entrar nesse assunto sobre oração. Se oração é algo importante, imagine quando uma pessoa ora, e a oração dessa pessoa faz com que a pessoa que recebeu a oração seja curada, liberta, transformada. Isso aconteceu com uma mulher lá no Nordeste. Ela recebeu a oração e Deus libertou a vida dela. Ela chegou em casa toda feliz, dizendo para o marido que tinha se convertido. O pastor orou por ela e ela foi liberta. O pastor ficou zangado, falou: Você vai voltar nessa igreja agora e vai falar para esse pastor, tirar tudo que ele colocou em sua vida aí e dizer para ele que você não vai ser crente. Ela, muito obediente, voltou, conversando com o pastor, disse: Olha, meu marido falou para mim vir aqui e eu quero falar para o senhor que eu não posso ser crente porque ele não deixou. O pastor falou: Então ajoelhe aí.
ela ajoelhou e ele começou a dizer: Deus, todos os capetas que o Senhor tirou dessa mulher, coloca de volta. Ela: meu Deus, não faz isso. Toda a doença que tinha na vida dela, que o Senhor tirou, traz de volta. Ela: não faz isso. Aí ela começou a sentir aquelas dores, aquelas coisas todas, ela se arrependeu, ela falou: pastor, faz o seguinte, deixa eu voltar em casa e conversar com o marido de novo. Voltou em casa, conversou com o marido, conseguiu convencê-lo. Só que agora ela disse: eu quero trazer o pastor aqui porque a oração dele é boa. Então o pastor foi lá, eles fizeram um culto, e o pastor começou a orar, e orou por toda a família, e todo mundo gostou. Quando estava terminando o culto, o marido da mulher falou: eu quero dizer uma coisa. Eu quero dizer que a oração desse pastor é muito boa. A mulher falou: alto lá, se a oração é boa, imagine a desoração. Então aqui a gente ora, nós não desoramos. Nós oramos para que Deus abençoe a sua vida. A palavra de hoje é para que a gente possa orar, apenas para isso. No final desse culto, eu quero orar com você. Mas antes eu quero ler novamente esse texto, pontuando algumas lições. Porque a história que nós lemos é a história do filho pródigo. E a história do filho pródigo é conhecida até pelas crianças da igreja. Todos conhecem que é a história de um filho, um pai que tinha 2 filhos, e o mais novo decide sair de casa. Esse filho pede a herança para o pai, e de repente ele sai de casa, vai para uma terra distante, e lá ele gasta os bens de forma irresponsável, de forma dissoluta. Então, quando ele começa a passar necessidade, ele se lembra da casa do pai. Decide voltar, o pai o recebe e faz uma festa. Essa é a história. Resumindo, a história do filho pródigo é a história de um pai que ama um filho pecador. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. A história de um pecador. Todo pecador tem direitos. Como assim? Primeiro, todo pecador tem o direito de sair da casa do pai. Quantas pessoas que você conhece, que já estiveram na igreja e hoje não estão mais? Quantas pessoas que nós conhecemos, eu pude observar, enquanto ouvíamos os testemunhos aqui, alguns dizendo: eu me converti e por desvios em algum momento da vida eu acabei me afastando da presença do Senhor, mas hoje eu estou aqui novamente. No início do culto nós cantamos uma canção que dizia: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Mas o que me chama a atenção no texto, principalmente no versículo 13, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que a história diz que ele foi para uma região distante. Todo pecador tem o direito não só de sair da casa do pai, mas ir para longe, e é assim que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas decidem sair da presença de Deus, e por que então decide ir para longe? Para não se sentir cobrado, para fugir dos olhares condenatórios, de julgamento. Quantas pessoas que você conhece, que um dia já estiveram aqui, e hoje elas não estão mais, e elas foram para longe, não apenas geograficamente, mas para longe de Deus, para longe da célula, para longe do discipulado, para longe do relacionamento, da amizade, te bloqueou no WhatsApp, na rede social, foi para longe. Quanta gente assim, mas é um direito que todos têm. Deus dá esse direito ao pecador. O pecador tem o direito de sair da presença do pai e ir para onde ele quiser, assim como o filho pródigo, que ele não só sai da casa do pai, como ele vai para longe, ele distancia-se de Deus, ele distancia-se do pai, ele distancia-se da igreja, ele distancia-se da célula, ele distancia-se da presença do pai. Mas não para por aí. Todo pecador não só tem o direito de sair da casa do pai, mas ele tem o direito também de gastar como ele quiser, aquilo que ele recebeu do pai. O versículo 13 ainda diz: e lá, nessa terra distante, ele desperdiçou os bens vivendo irresponsavelmente. Quantas pessoas que você conhece que são um talento, ou que têm um talento, que têm um dom, que têm uma habilidade especial? Quantas pessoas? Geralmente, quando nós assistimos esses programas de televisão, principalmente esses programas de auditório, a maioria das pessoas, quando vão cantar, a primeira coisa que elas dizem: eu cantava na igreja. Lembra disso? Quem já observou isso? Quem já? A maioria das pessoas, principalmente aquelas mais talentosas, que cantam bem, a maioria delas são pessoas que aprenderam a cantar no coral da igreja, na escola dominical da igreja, na salinha das crianças, no ministério de louvor, começaram na igreja. Então decidiram pegar o dom que Deus deu e usar de forma irresponsável. Não só foram para longe, mas também decidiram gastar de qualquer jeito, de qualquer forma.
Quantas pessoas que você conhece, que Deus deu a capacidade esplêndida de fazer coisas que só de você olhar você fica de boca aberta, mas de repente essas pessoas decidiram fazer o quê? Gastar de qualquer forma, gastar a vida de qualquer jeito, gastar a vida pensando que estou fazendo isso para ser feliz, só que essa felicidade ela é temporária, momentânea, ela é curta, ela é finita, ela tem fim, ela não leva a lugar algum, apenas a infelicidade, a depressão, a ansiedade e todos os outros gigantes que a alma usa para tentar nos derrubar. Todo pecador tem o direito de gastar aquilo que recebeu. Lembra do Presley, como é que é? Me ajuda aí. Elvis Presley, obrigado. Elvis eu esqueci, o Presley eu lembrava. O Elvis Presley, lembra dele? Frequentava a Assembleia de Deus quando criança, levado pelos pais. Cantava na igreja, encerrou os seus dias da forma pior que você pode imaginar. E quantos outros que nós conhecemos, que cresceram na igreja. Mas é o direito que Deus dá ao pecador, pastor Joaquim. É o livre-arbítrio que Deus dá ao pecador, para que ele faça da sua vida aquilo que ele quer. Também, todo pecador tem o direito, é claro, por direito, de sofrer as consequências das suas escolhas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja o versículo 14, que diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Todo pecador, por direito, tem que sofrer as consequências das suas escolhas. Não tem como você tomar uma decisão na vida. Alguém já disse que hoje nós somos frutos das escolhas que nós tomamos ontem, das decisões que nós fizemos ontem. Quantas pessoas que tentam voltar atrás e é tarde. É claro que nós servimos um Deus de segundas chances, um Deus de recomeços, um Deus de novas oportunidades. Deus é assim, Deus faz assim, mas não tem como você fugir da consequência ou das consequências das suas escolhas. Este pecador, ele enfrenta as consequências. Era necessário passar por isso, porque quem toma uma atitude, assume a responsabilidade ou os riscos pelas suas escolhas. E amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser que não dê mais tempo. Então, este pecador nos ensina que não tem como fugir das consequências, das escolhas, das decisões que nós tomamos hoje. Um outro direito que todo pecador tem é cair em si. Olha o que diz o versículo 17. O versículo 17 diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. O que é cair em si? Cair em si é talvez a queda da maior altura que alguém poderia cair. Desculpe a redundância, mas é necessário falar. Às vezes, nós estamos refletindo sobre a vida e achando que nós estamos por cima da carne seca. Nós estamos vivendo simplesmente como se nós estivéssemos abafando, porque a vida, ela tem as suas mazelas, mas nós queremos mostrar apenas uma capa. Nós queremos mostrar apenas um estereótipo. Nós queremos mostrar apenas uma aparência. E mesmo quando tudo não está bem, mesmo assim, nós ainda falamos para as pessoas, está tudo bem. Damos aquele sorriso amarelado e as pessoas pensam que tudo está bem. Mas ninguém melhor do que o travesseiro nas altas horas da noite para conversar e ser molhado pelas lágrimas dos nossos pecados, da nossa tristeza, das nossas angústias, não apenas da nossa alegria, pois como disse Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, bem-aventurados os que choram. O choro não apenas da alegria, mas o choro do pecador é o choro da tristeza, daquele que não admite que pecou, daquele que não admite que errou, daquele que não admite que está indo para o inferno, daquele que não admite que está indo para o buraco, que está depreciando a sua vida e todos ao seu redor. Direito do pecador. Todo pecador tem o direito de cair em si. É esse momento em que o pecador cai em si, reflete, olha ao seu redor e chega à consciência. Onde eu estou? O que eu estou fazendo com a minha vida? Foi isso que muitas pessoas fizeram neste final de semana. A decisão, Washington, que é tomada não apenas no encontro, mas antes. Eu vou para o encontro que eu preciso mudar. É a decisão de cair em si, dizer de hoje em diante eu quero ser diferente. É a decisão de quem olha a vida do outro e fala, a minha vida também pode ser melhor, a minha vida também pode mudar. Ele olhou para a sua realidade e ele pensou, eu estou na pior,
Ele chega ao ponto de dizer: os empregados da casa do meu pai estão melhores do que eu. Ele chega ao ponto de olhar para o outro e se comparar e dizer: olha como eu estou. Será que você pode fazer essa visão introspectiva, reflexiva consigo mesmo e pensar como eu estou? No culto anterior eu falava numa outra mensagem sobre gratidão. E nós temos uma dificuldade muito grande de agradecer a Deus. Talvez nos nossos tempos de oração, o que nós mais fazemos é pedir, mais do que agradecer. E nós temos muito mais motivos e razões para agradecer do que pedir. Então, esse filho agora, esse pecador agora, ele simplesmente cai em si, refletindo a sua situação, olhando o seu estado de miséria, estando ali agora no lamaçal de porcos, como sendo uma parábola. Jesus faz questão de contar desta forma, porque era algo imundo, depreciativo, deplorável, o mais baixo degrau da imoralidade, alguém cuidar de porcos. É assim que o pecado faz na vida do ser humano. É isso que o pecado faz na vida de alguém. É destruir, é denigrir, é manchar a imagem, a identidade. É isso que o pecado faz. O pecador, ele sente nojo de si mesmo quando ele cai em si. Talvez seja isso que o filho, quando olha para si, o filho pródigo, ele fala: esse não é o meu lugar. O meu lugar não é aqui. Eu tenho que voltar. Então eu chego ao próximo ponto. Porque todo pecador tem o direito de voltar para a casa do Pai. Todo pecador tem o direito. Os versículos 18 a 20 diz assim: eu me porei a caminho, voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Talvez uma das maiores dificuldades que o ser humano tem é de aceitar que errou. Ou confessar, falar que errou, dizer: eu pequei. Se você folhear a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, em todas as suas páginas você vai ver e encontrar apenas 6 vezes, em toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, apenas 6 vezes, alguém dizendo: eu errei. E dentre elas, nem todas foram histórias verídicas, algumas foram parábolas, como essa do filho pródigo. Porque ao ser humano é difícil dizer: eu errei. Reconhecer erros, falhas. No versículo 19 ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Pode ser assim. Mas no versículo 20 diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. A atitude de arrependimento só se concretiza, arrependimento só se concretiza com atitude. Não adianta ter choro, porque às vezes o choro reflete apenas remorso. Mas arrependimento necessita de atitude. Se ele ficasse arrazoando consigo mesmo, dizendo: eu vou voltar na casa do meu pai, eu vou chegar lá, dizer: papai, olha, eu estou errado, me recebe aí como um dos seus trabalhadores e tal, e aí quando, amanhã eu vou fazer isso, aí quando chega amanhã, bom, amanhã eu faço, amanhã, e nunca faz, e nunca decide, e nunca dá o próximo passo, e nunca tem a atitude. O que me chama a atenção é que todo pecador, ele tem o direito de voltar para a casa do Pai. E a oportunidade precisa ser aproveitada. Hoje é uma boa oportunidade. Um culto como esse, um encontro como esse, uma célula como a sua, é a oportunidade, é a chance, é a porta que Deus abre para você ter uma oportunidade de recomeçar, de se arrepender, de voltar. Não importa até onde você foi, não importa quão lamaçado você esteja, sujo você esteja pelo pecado, é possível voltar para a presença do Pai. Todo pecador tem esse direito. Sexto, todo pecador tem o direito de ser recebido pelo Pai. Interessante que, estando ainda longe, seu pai o viu. Pregava no culto anterior também falando sobre isso. A melhor coisa que tem é quando Deus vê a gente. Quando alguém olha para a gente. O olhar de amor. Talvez aquele filho pensava: eu vou chegar lá e meu pai vai me dizer: cadê o dinheiro? Onde é que você estava? O que você fez? Por que você está sujo? Isso é horas. Deveria ter ficado por lá. Mas não é assim. Quando ele ainda está longe, o pai corre na direção dele
o abraça e o beija, independente da situação como ele está. Todo pecador tem o direito de ser recebido e abraçado pelo Pai. Não importa onde você esteve, não importa o quão o pecado manchou a sua vida, todo pecador tem o direito de ser recebido pelo Pai. E por último, o pessoal do louvor já vai subindo aí, por favor. Versículos 22, 23 e 24. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Todo pecador tem o direito de ser reintegrado na casa do Pai. Roupas fala de revestimento, se revestir, vestir roupas das quais eram dignas de estar entre todos. Às vezes nós pensamos, tem gente, eu já ouvi dizer isso, eu não vou para a igreja porque eu não tenho uma roupa bonita. Deus não está preocupado com a roupa que você vai vir, Ele está preocupado com o coração seu, como ele está. Mas é claro, o seu coração vai refletir a roupa que você vai vestir. Porque o seu coração não vai deixar você se vestir de qualquer forma. O seu coração não vai permitir, se ele estiver voltado, conectado com Deus, o seu coração não vai permitir que você se vista como qualquer um. O seu coração não vai permitir que você se vista como qualquer uma. O seu coração não vai permitir que você seja ou se sinta como qualquer um. Sabe por quê? O Pai diz: tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem nele um anel no seu dedo. Sabe? Toda pessoa que colocava um anel tinha uma insígnia, que era a marca da família. Isso fala de identidade. Todo pecador tem o direito de receber a identidade do Pai, filiação. A palavra do Senhor diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Você tem um anel no seu dedo, você tem a insígnia do Mestre, você tem as iniciais do Senhor, que marcam a sua história, que marcam a sua vida. Se tem filho de Deus aqui, celebra a Ele, aplauda a Ele, glorifica a Ele e diga: eu sou filho de Deus. Oh! É filho de Deus aí. Terceiro, calçados para os pés. Sabe o que são esses calçados? Proteção. Quem se calça tem proteção para andar, para ir mais longe. Parece incoerente, porque o filho que tinha ido para longe e volta descalço, o pai agora dá proteção para os pés, para aquele caminho mais longe ainda. Só que agora há uma segurança. Sabe o que é isso? Todo pecador tem o direito de andar, mas agora não mais sozinho. Sabe por quê? Vem cá, meu filho, põe esse microfone aí. Tá, pode vir, é sem fio, vem. Não anda mais sozinho. Quando você anda, o mestre está do seu lado. O mestre está com você, ó. Aonde você vai, o mestre está com você. Obrigado. É isso. Proteção para os pés. E vai ter momento que você não vai aguentar. Eu não vou fazer isso com você, mas vai ter momento que ele vai pegar você no colo. E ele vai carregar você. Porque vai ter momento que mesmo calçado, você vai se sentir cansado. E vai ser em alguns momentos assim. Ele vai dizer: ei filho, peraí. Vamos. Eu vou levar você. Você não vai sozinho. Entendeu? Entendeu isso? Entendeu? Você não está sozinho. Fala para os 2 ou 3 aí. Você não está sozinho. Você não está sozinho, você não vai andar sozinho. Todo pecador tem o direito de andar junto com o Pai. Todo pecador tem o direito de voltar, ser recebido, acolhido e não anda mais sozinho. Vocês não estão sozinhos. Você não está sozinho. Você não andará mais sozinho. Só se você quiser. Só se você quiser. Você só anda sozinho se quiser. E aí, para a gente encerrar, para a gente orar e não desorar, versículo 23. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, vamos comemorar. Sabe, todo culto nessa igreja é uma festa.
Fala bem aí, me ajuda aí. Todo culto nessa igreja é uma festa. Quando nós nos reunimos, nós precisamos definir o que nós vamos apresentar para Deus. Se é uma celebração ou se é um funeral. É por isso que a gente louva, a gente aplaude, a gente glorifica, a gente celebra, a gente ri, a gente se abraça, cantamos hinos alegres. Sabe? O pai mostra para o filho, na minha presença, tem festa. Por isso que quando foi falado aqui, um pecador se arrepende e volta para a presença do Senhor, há uma festa no céu. Os céus estão em festa hoje, porque ele diz no versículo 24, esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E sabe o que eles fizeram? Começaram a festejar. Se você está vivo, festeje, celebre nesse lugar, nessa noite. Fique em pé e celebre ao Senhor. Aleluia!